Renato Gaúcho revela estratégia. Desfalques confirmados para a próxima partida contra o Atlético Paranaense. Resumo, informações. O Vasco que já viaja nesta segunda-feira para o Chile e a preparação para o enfrentamento pela Copa Sul-Americana. Eu conto com a sua moral. Tá chegando aqui no canal BTB Esportes e ainda não é inscrito? Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo. Eu sou o Jonatas Santos e vamos conversar um pouquinho do que foi essa partida. Obrigado pelo like, pela moral, pela inscrição, vale muito, porque somos os últimos, né, um dos primeiros a chegar no Maracanã. Estou aqui desde 11 horas da manhã, a gente chega 4, 5 horas antes da partida para preparar todo o equipamento, para preparar toda a transmissão, para levar a transmissão pelo BTB Esportes. E somos aí os últimos, né, a sair. Aqui alguns amigos nossos, Digão do podcast Cruz Maltino, a galera do AV, Flávio Dias, Sérgio Quinde, Emerson Rocha, a galera tá aqui ainda também em transmissão. Mas para conversar do que foi esse jogo, né, tem que ser com emoção. Tem que ser com emoção. Que jogo, que empate. Tá começando aqui a falar sobre a escalação do Renato Gaúcho. Pode falar, você criticou a escalação do Renato? Eu critiquei. Eu vou ser bem claro aqui, bem transparente, bem verdadeiro. Eu critiquei a escalação do Renato, até por conta de uma escalação muito parecida com o que foi o jogo contra o Corinthians, e tivemos aprendizados, né, da postura e da forma que o Vasco jogou contra o Corinthians em Itaquera no último domingo. Aí foi uma escalação que assusta, né? E a gente vai conversar sobre ela. Vou trazer uma estratégia que o Renato trouxe na coletiva. Alguns jogadores que estavam pendurados, receberam o cartão amarelo, estão de fora contra o Atlético Paranaense. E também sobre a viagem de amanhã contra o Audax italiano. Vamos lá, começar a primeira escalação, né? Ver se eu lembro aqui de cabeça. Foi Léo Jardim. Parabéns, Léo Jardim, pelos 200 jogos com a camisa do Vasco, uma responsabilidade. Léo Jardim que recebeu no vestiário, tá, galera? Aquela placa bem bonita, né, de homenagem ao goleiro pelos 200 jogos. Na lateral direita, Paulo Henrique, que na minha opinião cometeu um pênalti muito infantil para cima do Pedro, porque o Pedro já tinha perdido o espaço da bola em velocidade. A dupla de zaga, Robert e Renan, e o Cuesta, né, que deu assistência para o gol do Hugo Moura. Lateral esquerda, Lucas Piton, já que o cuiabano havia sentido, né, e foi poupado do jogo, estava lesionado. E o meio-campo, Cauã Barros, Thiago Mendes, ele abre mão de um terceiro volante, né, o time basicamente fica mais aberto. Não estou fazendo uma crítica, só trazendo o detalhe do esquema tático. E o Johan Rojas, né, fazendo a construção. Jogou bem o Johan Rojas na partida de hoje. E aí vem a nossa surpresa. Puma de ponta pelo lado direito. Não foi mal. O Puma tem agregado e entregado. É um jogador que se empenha bastante. E aí o Brenner com o DVD revezando. Uma hora o Brenner na referência. Quando o Vasco tomou o gol, o DVD passou a ser referência. E assim, não é implicância, não é nenhum tipo de algo pessoal, mas o Brenner, ele precisa ser mais decisivo. O Brenner, ele não é decisivo, ele teve a oportunidade, a bola do empate, ele preferiu dar um chutão, ao invés de tocar para dois companheiros que entravam na grande área livre, né? Do nervosismo. O Vasco, quando toma o gol do Pedro, fica um nervosismo para tentar resolver, empatar a partida. Isso permite com que o Flamengo tivesse mais oportunidades, o campo mais aberto, jogando no contra-ataque. Muita gente fala sobre erro defensivo, espaço do Robert e Renan, da marcação do Barros. O Barros hoje realmente ele sofreu muito para marcar o Pedro, mas sendo muito sincero, o Pedro teve mérito na jogada. Ele dá um lençol, ele corta a bola em velocidade e chuta no canto do Léo Jardim. O Léo Jardim ainda toca nela. Então assim, é difícil marcar. O Pedro faz o pivô, ele tem técnica, ele tem drible, tem qualidade. Então é difícil essa marcação, mas não estou aqui passando pano no sistema defensivo não, mas de fato, né, é incrível como o Vasco ele sofre esse gol do adversário. Só que, um ponto positivo, o Vasco ele consegue ser competitivo
com todos os times do G4. O Vasco pontuou para cima do Palmeiras, do Flamengo, venceu o Palmeiras de virada, empatou com o Flamengo hoje aqui, o Flamengo sendo o mandante, venceu de virada o Fluminense e venceu de virada a equipe do São Paulo. Esse time pode competir, esse time tem capacidade, quando entra à vontade. Mas aí esse jogo dá uma resposta ao Renato. O Renato pode chegar na coletiva e falar: eu tenho as informações, eu sei o time que eu escalo. Tudo bem, Renato, você tem o direito de escalar quem você quer. Agora, né, é direito nosso também questionar, perguntar e não concordar. É necessário o Vasco dar uma sequência a quem vem jogando bem. O Adson entra na partida e muda totalmente a dinâmica e a característica do jogo. O Adson dá profundidade, ele faz 1-2 com o Thiago Mendes, faz 1-2 com o Pumita Rodrigues, e aí entra, aí sim, né, o Renato demorou a mexer, mas ainda deu tempo. Se tivesse mais 5 minutos, o Vasco virava o jogo, né, independente se o Flamengo estava desfalcado. O Vasco jogou na deficiência da substituição também errada do Leonardo Jardim, que coloca o Wallace Ian, né? Ele coloca um atacante. O Flamengo jogava para marcar já a partida, era pressionado, era sufocado o Vasco, e o Wallace Ian, né, que é um jogador que tem esse problema de não marcar. O Cuesta espertamente vence o Wallace Ian e faz o cruzamento por fora, né? Aquele cruzamento tipo arco, a bola vem por fora e cai no pé do Hugo Moura, e o Vasco empata o jogo. Já falando do segundo gol, o gol do empate, o gol do alívio, o gol para fazer o Maracanã. Aqui a torcida do Vasco realmente impressionante, incrível, o torcedor Cruz Maltino, que realmente canta: o Vasco é o time da virada. E a sensação realmente é de uma vitória, pelo teor, pela construção da partida. Mas ao mesmo tempo, agora, claro, na hora que acabou o jogo, eu confesso para você que eu estava muito revoltado, porque é nítido que o Vasco dava para virar esse jogo, dava para ganhar essa partida. O Vasco poderia ter ganhado esses 3 pontos. Mas agora, né, quase 1 hora, 2 horas depois do jogo, já acabou a coletiva, a gente coloca um pouco aí o pensamento, a cabeça no lugar para poder conversar melhor. Mas na hora a gente fica muito revoltado, porque o Vasco poderia ter vencido esse jogo hoje e foi muito valente, E o Renato deixou bem claro, né, que ainda bem, né, a estratégia hoje do Renato foi abrir mão dos escanteios curtos. Lembra? Cuiabano cobra o escanteio pro Rojas, o Rojas cruza. O Vasco já fez gol assim, beleza. Mas todo o escanteio do Vasco está sendo escanteio curto. O Vasco abriu mão, porque percebeu que a equipe do Flamengo era vulnerável nesse setor, nessas bolas cruzadas. E o Vasco consegue fazer o gol com o grande vascaíno Robert Renan, que se recupera, né? Ele foi muito criticado na marcação para cima do Pedro no primeiro gol. Faz o gol, diminui o placar, e aí a sensação é que o Vasco iria virar. Se tivesse mais um tempinho, o Vasco iria virar. E no último segundo, para emocionar a gente, para de fato trazer um ponto que é muito importante, porque esse ponto é comemorável, né? Pensando agora melhor, porque o Campeonato Brasileiro tá todo nivelado, gente. Tá todo mundo pontuando. O Inter tá ganhando do Fluminense agora e tá pontuando. O Remo ganhou de virada do Botafogo e pontuou. O Santos empatou com o Palmeiras e pontuou. Então um ponto na atual conjuntura foi bom, porque o Vasco se distancia ali da zona da confusão, fica embolado no meio da tabela e vai ter um jogo em casa contra o Atlético Paranaense, sem Viveiros, sem Esquivel, mas o Vasco também tem aí algumas baixas, né? O Cauã Barros tomou o 3º cartão amarelo, tá fora. O Paulo Henrique tomou o 3º cartão amarelo, tá fora. Então, com certeza, esses jogadores viajam amanhã. O Renato deve abrir mão de alguns jogadores, vai um time alternativo. Possivelmente o Paulo Henrique é titular nesse jogo contra o Barraca, porque não joga contra a equipe do Atlético Paranaense. O Cauã Barros deve ir para ser titular, porque está fora contra o Atlético. Então, colocando aqui basicamente até numa certa lógica, né, amanhã o Vasco viaja, treina pela manhã no CT e viaja por volta de meio-dia, 12h15, sai do CT por volta de 1h da tarde, já está no aeroporto para realizar o embarque. Você vai acompanhar. Galera, eu vou colocar no canal BTB Play a coletiva completa do Renato e a zona mista, né? O Hugo Moura falou sobre essa emoção de ter feito a lei do ex que não falha, né? A lei do ex, Hugo Moura, que é cria do Flamengo,
jogou pelo Flamengo e agora, né, venceu, fez o gol, aliás, com a camisa do Vasco, sobre o seu ex-clube. Ele falou sobre isso, a gente vai ouvir daqui a pouco o Moura. Eu vou colocar, se quando eu chegar, né, eu vou configurar tudo bonitinho, vou colocar para você ouvir o Hugo Moura e a coletiva com o técnico Renato Gaúcho. Vou tentar até colocar no primeiro link comentário fixado. Quero a sua análise, quero os seus comentários, vou interagir com você. A gente traz aqui um pouco do que foi essa partida e algumas informações. O Vasco viaja amanhã na parte da tarde, por volta de 1h. Jogadores que estão fora da partida na semana que vem contra o Atlético Paranaense. Mas é isso. Foi sofrido, foi na emoção, mas o Vasco conquista um ponto importante. BTB Esportes em todos os lugares. Eu vou deixando aqui o Maracanã. Um abraço, galera. Valeu.